Sejam bem-vindos, filhos prediletos de Maria, assim como ela nos chama carinhosamente. Vamos para a nossa formação do Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem. 15º dia. Tratado, parágrafo 157. Esta devoção é um caminho perfeito. Esta prática de devoção à Santíssima Virgem é um caminho perfeito para ir e unir-se a Jesus Cristo, pois Maria é a mais perfeita e a mais santa das criaturas. E Jesus Cristo, que veio perfeitamente a nós, não tomou outro caminho em sua grande e admirável viagem. Ó Altíssimo, o incompreensível, o inacessível, aquele que quis vir a nós, pequenos vermes da terra, que nada somos. Como se fez isto? O Altíssimo desceu, perfeita e divinamente, até nós, por meio da humilde Maria, sem nada perder de sua divindade e santidade. É por Maria que os pequeninos devem subir perfeita e divinamente ao Altíssimo sem recear coisa alguma. O incompreensível deixou-se compreender e conter perfeitamente por Maria, sem nada perder de sua imensidade. É também pela pequena Maria que devemos deixar-nos conduzir e conter perfeitamente, sem a menor reserva. O inacessível aproximou-se, uniu-se estreitamente, perfeitamente e até pessoalmente à nossa humanidade por meio de Maria, sem perder uma parcela de sua majestade. É também por Maria que devemos aproximar-nos de Deus e unir-nos à sua majestade, perfeita e estreitamente, sem temor de repulsa. Aquele que quis, enfim, vir ao que não é e fazer que aquele que não é se torne Deus, ou aquele que é. E ele o fez perfeitamente, dando-se e submetendo-se inteiramente à Virgem Maria, sem deixar de ser no tempo aquele que é na eternidade. Outro sim, é por Maria que, se bem que sejamos nada, podemos tornar-nos semelhante a Deus, pela graça e pela glória, dando-nos a ela tão perfeita e inteiramente, que nada sejamos em nós mesmos e tudo nela, sem receio de nos enganar. Ainda que me apresente um caminho novo para ir a Jesus Cristo, e que esse caminho seja pavimentado com todos os merecimentos dos bem-aventurados, ornado de todas as virtudes heróicas, iluminado e decorado de todas as luzes e beleza dos anjos, e que todos os anjos e santos lá estejam para conduzir, defender e amparar aquele e aquelas que o quiserem palmilhar. Em verdade, digo ousadamente, e digo a verdade, eu havia de preferir a este, tão perfeito, caminho imaculado de Maria. Via o caminho sem a menor nódoa ou mancha, sem pecado original ou atual, sem sombra nem trevas. E quando meu amável Jesus vier em sua glória, uma segunda vez à terra, como é certo, para aqui reinar, o caminho que escolherá será Maria Santíssima, o mesmo pelo qual ele veio com segurança e perfeitamente a primeira vez. A diferença entre a primeira e a última vinda é que a primeira foi secreta e oculta. A segunda será gloriosa e retumbante. Ambas, porém, são perfeitas, porque como a primeira, também a segunda será por Maria. Eis o mistério que não podemos compreender. Quarto, esta devoção é um caminho seguro. 159. Essa devoção à Santíssima Virgem é um caminho seguro para irmos a Jesus Cristo e adquirirmos a perfeição, unindo-nos a Ele. Primeiro, porque esta prática preconizada por mim não é nova,
é tão antiga que não se pode, como diz Bondon, em um livro que escreveu sobre esta devoção, determinar-lhe com toda precisão os começos. Em todo caso, é certo que há mais de 700 anos encontram-se vestígios dela na igreja. Santo Odilon, abade de Cluny, que viveu cerca do ano 1040, foi um dos primeiros que a praticaram na França, conforme está anotado em sua vida. O cardeal Pedro Damião refere-se que em 1016, o bem-aventurado Marinho, seu irmão, se fez escravo da Santíssima Virgem, em presença de seu diretor, de um modo bem edificante. Pôs a corda ao pescoço, tomou a disciplina e depositou sobre o altar uma quantia em dinheiro, como sinal de seu devotamento e consagração à Santíssima Virgem. Assim, continuou tão fielmente que, na hora da morte, mereceu ser visitado e consolado por sua boa soberana, de cujos lábios recebeu as promessas do paraíso em recompensa de seus serviços. Cesário Bolando menciona um ilustre cavaleiro, Valtier de Bilbark, parente chegado dos duques de Lovaina, que aí, pelo ano 1300, fez esta consagração à Santíssima Virgem. Essa devoção foi praticada por muitos particulares até o século XVII, quando se tornou pública. O padre Simão de Roias, da Ordem da Trindade, também chamada de Redenção dos Cativos, pregador do rei Filipe III, pôs em voga esta devoção em toda a Espanha. Em 1611, e na Alemanha, a instância de Filipe III obteve de Gregório XV grandes indulgências para aqueles que a praticassem. O padre de los Rios, da Ordem de Santo Agostinho, aplicou-se com seu íntimo amigo, o padre de Roias, a espalhar essa devoção por toda a Espanha e Alemanha, o que fez por seus escritos e pregações. Compôs um grosso volume intitulado Hierarquia Mariana, na qual trata com piedade e erudição da antiguidade, da excelência e da solidez desta devoção. Os reverendos padres teatinos estabeleceram essa devoção na Itália, na Sicília e na Saboia, no século XVII. O reverendíssimo padre Stanilau Falácio, da Companhia de Jesus, incrementou maravilhosamente essa devoção na Polônia. O reverendíssimo padre Cornélio Alápide recomendava-o tanto por sua piedade como por seu profundo saber, tendo recebido de vários bispos e teólogos a incumbência de dar seu parecer sobre essa devoção. Examinou acuradamente e teceu-lhe louvores dignos de sua piedade. E seu exemplo foi seguido por muitas outras pessoas importantes. Os reverendos padres jesuítas, sempre zelosos do serviço da Santíssima Virgem, apresentaram ao duque Fernando da Baviera, em nome dos congreganistas de Colônia, um pequeno tratado dessa devoção. O duque, que era então arcebispo de Colônia, deu-lhe sua aprovação e a permissão de imprimi-lo, exortando todos os curas e religiosos de sua diocese de propagar quanto pudessem essa sólida devoção. O cardeal de Bérulle, cuja memória é abençoada por toda a França, foi um dos mais zelosos em espalhar essa devoção, apesar de todas as calúnias e perseguições que levantaram e moveram os críticos e os libertinos. Acusaram de inventar novidades e superstição. Escreveram, publicaram contra ele um panfleto difamatório. Serviram-se, ou antes o demônio, por seu ministério, de mil estratagemas para impedi-lo de divulgar na França esta devoção. Mas o grande santo só opôs às suas calúnias uma inalterável paciência e às suas objeções, contidas no tal libelo, um pequeno escrito que as refuta energicamente, demonstrando que essa devoção é fundada no exemplo de Jesus Cristo, nas obrigações que lhe devemos e nos votos que fizemos no santo batismo. É especialmente com esta última razão que ele fecha a boca a seus adversários,
fazendo ver que essa consagração à Santíssima Virgem e a Jesus Cristo, por suas mãos, nada mais é que uma perfeita renovação das promessas do batismo. Diz, enfim, muitas coisas belas que se pode ler em suas obras. No livro de Boldon, já citado, número 150, encontra-se os nomes dos papas que aprovaram essa devoção, dos teólogos que examinaram, pode-se ler das perseguições que lhe suscitaram e que venceu, e dos milhares de pessoas que abraçaram, sem que jamais papa algum a tenha condenado. Nem seria possível fazê-lo sem derrubar os fundamentos do cristianismo. Fica, portanto, de pé que essa devoção não é nova e que não é comum, por ser preciosa demais para ser apreciada e praticada por todo o mundo. Essa devoção é um meio seguro para ir a Jesus Cristo, porque pertence à Santíssima Virgem e lhe é próprio conduzir-nos a Jesus Cristo, como compete a Jesus Cristo conduzir-nos ao Pai Celestial. E não creiam erroneamente as pessoas espirituais que Maria seja um empecilho no caminho que conduza à união divina, pois seria possível que aquela que achou graça diante de Deus para o mundo todo em geral e para cada um em particular fosse um empecilho a uma alma que busca a grande graça da união com Ele? Seria possível que aquela que tem sido cheia e superabundante de graças, tão unida e transformada em Deus, a ponto de Ele encarnar-se nela, impedisse uma alma de ficar perfeitamente unida a Deus? É verdade que, à vista de outras criaturas, ainda que santas, poderia talvez, em certos tempos, retardar a união divina. Mas não Maria, como já disse e direi sempre, sem me cansar. Uma das razões por que tão poucas almas atingem a plenitude da idade de Jesus Cristo é que Maria, a mãe do Filho e a esposa do Espírito Santo, não está suficientemente formada nos corações. Quem quiser o fruto bem maduro e formado deve ter a árvore que o produz. Quem quer possuir o fruto de vida, Jesus Cristo, deve ter a árvore da vida, que é Maria. Quem quiser ter em si a operação do Espírito Santo, deve ter sua esposa fiel e inseparável Maria Santíssima, que o torna fértil e fecundo, como já dissemos, Alhures, número 20 e 21. Persuadi-vos, portanto, de que quanto mais contemplardes Maria em vossas orações, meditações, ações e sofrimentos, se não de um modo distinto e perceptível, ao menos geral e imperceptível, tanto mais perfeitamente encontrareis Jesus Cristo, que com Maria é sempre grande, poderoso, ativo e incompreensível, muito mais que no céu, em qualquer criatura do universo. Assim, Maria Santíssima, toda abismada em Deus, está longe de tornar-se um obstáculo aos perfeitos no seu caminho para chegar à união com Deus. E bem ao contrário, não houve até hoje nem haverá nunca criatura que nos auxilie mais eficazmente do que ela nesta grande obra, seja pelas graças que para este efeito vos comunicará. Pois ninguém fica cheio do pensamento de Deus se não for por ela, diz um santo. Nem seja pelas ilusões e trapaças do espírito maligno contra o qual ela vos garantirá. Onde está Maria, não entra o espírito maligno. É um dos sinais mais infalíveis de que se está sendo conduzido pelo bom espírito. É as circunstâncias de ser muito devoto de Maria, de pensar nela muitas vezes, de falar-lhe frequentemente. Esta é a opinião de um santo, que acrescenta aqui, como a respiração é sinal inconfundível de que o corpo não está morto, o pensamento assíduo e a invocação amorosa de Maria é um sinal certo de que a alma não está morta pelo pecado. Maria sozinha esmagou e exterminou as heresias, diz a Igreja com o Espírito Santo que a conduz. Embora os críticos resmunguem contra esta afirmação, jamais um fiel devoto de Maria cairá na heresia ou na ilusão, pelo menos formal. Poderá errar materialmente, tomar a mentira por verdade,
e o espírito maligno por bom. Isto mesmo, não tão facilmente como outro qualquer, mais cedo ou mais tarde. Porém, reconhecerá sua falta e seu erro material. E quando reconhecer, não teimará de modo algum em crer e sustentar o que tomara por verdade, que é reconhecer o erro. Terminamos aqui o 15º dia. Vamos agora às orações. Ladainha do Espírito Santo. Ladainha de Nossa Senhora. Saudação a Nossa Senhora.
Salve Maria! Entramos agora na primeira semana dos exercícios espirituais, no conhecimento de si mesmo.